Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe vocês. E hoje um dia especial, porque hoje nós teremos aquele trabalho especial para as pessoas especiais. São as pessoas que sofrem com a maldição chamada depressão. E a depressão não tem cura para a medicina, para a ciência, mas tem cura, sim, para aqueles que creem no Deus vivo, para aqueles que creem naquele que morreu por eles, que é Jesus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando uma pessoa tem acesso à verdade, conhece a verdade, tem um encontro com a verdade, essa verdade o livra ou a livra de qualquer problema, qualquer que seja a situação, porque foi assim em todo o ministério do Senhor Jesus. Então, hoje, nós estaremos num mutirão em favor das pessoas depressivas, pessoas que têm tentado até contra a própria vida, já tentaram várias vezes. Então, vamos fazer um desafio hoje. Se Deus existe, conforme nós temos crido, pregado, ensinado, e está escrito na palavra de Deus, então, onde é que Ele está? Onde é que Ele está? Ele está presente na vida de todos os que o invocam com sinceridade. Aqueles que o invocam como se fosse uma criança, humilde, são respondidos e são libertos. Então, hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, o trabalho vai ser voltado em especial para essas pessoas especiais. Bem, nós falamos ontem a respeito de... Nós temos falado sobre o rico e Lázaro, e que o rico morreu e foi para o inferno. E o pobre Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão. O seio do pai na fé, Abraão. Eu queria que você entendesse que muitas pessoas perguntam, bispo, então os ricos vão para o inferno? Muitas pessoas ficam indagando, o rico vai para o inferno e o pobre é que vai para o céu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, de forma nenhuma, porque Abraão era rico, riquíssimo. Inclusive, quando Deus o chamou, ele era rico, já era rico. Claro que ficou muito mais depois. O seu filho, Isaac, o seu neto, Jacó, Salomão e tantos outros que têm crido em Deus, que têm sido ricos economicamente. E nem por isso deixaram de herdar a vida eterna. Por outro lado, muitos pobres também foram salvos, mas eu diria que a maioria foi para o inferno. Como assim? É simples. É simples entender isso, desde que você acompanhe essa meditação. O rico e o pobre. Por que esse homem rico, cujo nome não foi mencionado, e propositalmente,
porque seria uma honra para ele ter o seu nome mencionado pelo próprio Deus. Então Deus não falou o nome dele, porque o rico era um homem extremamente orgulhoso, soberbo, extremamente vaidoso, extremamente egoísta. Ele pensava em si mesmo e alguma coisa na família, mas ele era um homem que, conforme Jesus descreve, que vestia-se de púrpura, linho finíssimo, e que vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Jesus menciona, diz indiretamente, que esse homem era egoísta, egocêntrico, porque ele pensava somente em si próprio e nos prazeres que a vida, que a sua riqueza lhe dava. Então, por conta desse caráter egoísta, egocêntrico, orgulhoso, prepotente, esse homem, ao morrer, foi enterrado e a sua alma foi direto para o inferno. Do outro lado, na outra ponta, nós temos o Lázaro, que era pobre, miserável, faminto, doente, e tudo que ele mais queria era poder comer ou aliviar o estômago, a fome que tinha, além das suas feridas que os cães lambiam. Por que ele foi salvo? Essa é a pergunta. Bem, Lázaro foi salvo por quê? Porque ele cria no Deus de Abraão. Ele cria no Deus de Abraão. Por outro lado, o rico, que também era judeu, mas ele não cria no Deus de Abraão. A sua fé não passava de si mesmo, das coisas que ele tinha e que satisfaziam a sua alma. Então, esse é o perfil das pessoas que vão para o inferno. Orgulho, vaidade, aquela vaidade extrema que a pessoa dá a vida para satisfazer a sua vaidade. Porque faz do seu corpo, por exemplo, o seu Deus. Adora o seu corpo, adora seu perfil. Então agrada a sua alma acima de qualquer coisa. A sua alma é a sua deusa, o seu Deus, digamos assim. Então, quando uma pessoa tem esse caráter do rico, independentemente se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, não importa. Essa pessoa está condenada à morte. Se não se converter, porque há chance para todos. Assim como o homem rico tinha conhecimento, tinha informações do Deus de Abraão, porque a família dele era judia. Tanto é que lá no inferno, ele pediu a Abraão, e o chamou até de pai, pai Abraão. E Jesus menciona esses detalhes, nesse fato verídico, para mostrar para a gente, como exemplo, o que vai acontecer com a alma da gente. O que vai acontecer com a sua, com a minha, com a nossa alma.
ou uma coisa ou outra. Ou o reino dos céus, ou o reino do inferno. Das duas, uma. E isso não é por mérito, não. É pela falta de crença, de fé, porque nós somos salvos pela fé, não somos salvos por obras. Eu não sou salvo, não serei salvo pelas obras que eu faço, pelo trabalho que eu executo. Não, de forma nenhuma. Eu serei salvo por causa da minha fé no Senhor Jesus, pura e simples. Então, quando eu tenho fé em Jesus, que ele morreu por mim, que ele deu a alma dele pela minha alma, quando eu entrego a minha alma para ele, eu sujeito a minha vontade, as minhas vontades, eu sujeito o meu coração a ele, então, por causa dessa fé, eu sou justificado diante de Deus. Agora, se eu tenho, se eu não tenho dinheiro, não importa. O que importa é a fé. Se você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, com sinceridade, agora mesmo, ele liberta você e faz você também um herdeiro do reino de Deus. E isso é um fato, é uma realidade, porque quando a gente recebe o perdão pela fé no Senhor Jesus, então nós recebemos também a paz. A paz dentro da gente. E quando vem a paz, também vem a alegria. A alegria de você ter segurança, certeza, convicção de que você vive em paz com Deus, que houve reconciliação entre você e Deus. A sua alma fica em paz, porque ela está perdoada, porque ela está lavada no sangue de Jesus. Agora, o rico, embora tivesse conhecimento de Deus, do Deus de Abraão, ele não estava nem aí. Ele não dava a mínima para o seu semelhante. E esse é um fato também extremamente importante, porque quando eu lembro, quando eu me converti, puxa vida, eu queria pegar os mendigos, levar para a igreja. Eu vi um mendigo jogado perto do meu trabalho. Ao passar por ele, eu tirei meu casaco, eu dei para ele. Eu não fiz nada mais do que a minha obrigação, porque ele, coitado, estava lá gemendo de frio, e eu tinha como ter outros, eu tinha outros casacos. Então, quando a pessoa tem Deus, tem a fé em Deus, ela é rica, absolutamente rica, porque ela está em paz com Deus. E se ela está em paz com Deus, ela quer passar, transferir, ela quer dar essa paz para outras pessoas também. Que foi o que aconteceu comigo. Então, eu não abracei a fé por um interesse de construir igrejas, de forma nenhuma. Eu abracei a fé para salvar a minha alma, para ter a minha alma em paz. Porque, como está escrito, Deus falou que o ímpio não tem paz, os ímpios não têm paz. Quer dizer, os pecadores não têm paz. E eu não tinha paz, verdadeiramente eu não tinha paz. Então, a fé é que dá a diretriz da salvação, que salva a pessoa. A fé no Senhor Jesus Cristo. Eu estava lembrando, pensando no caso do homem rico e do mendigo, eu estava pensando numa pessoa amiga que disse, essa pessoa, ela é espírita, e ela disse, olha, eu não creio em Jesus de forma nenhuma.
Aí perguntaram, mas por quê? Como é que eu posso crer em alguém que perdoa um ladrão, um bandido, na hora da sua morte? Que salva uma pessoa que fez mal a outras pessoas. Quer dizer, uma pessoa que só pensa na caridade, na bondade, mas não pensa no perdão. E não havendo perdão, se a gente não perdoa, como é que a gente pode ser perdoado? Jesus, para perdoar, ele teve que perdoar. Ele teve autoridade para perdoar, porque ele perdoou, ele era o próprio perdão. E morreu inocente. Então, no último momento em que o ladrão disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, Jesus disse, em verdade, hoje mesmo, quer dizer, na hora, toma lá da cá, porque aquele homem manifestou a fé. Já o outro, não, o outro simplesmente ignorou. Então, essa fé é que faz a pessoa receber o perdão, é que faz a pessoa se reconciliar com Deus. A fé. Nós somos justificados pela fé. Somos considerados justos diante de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Não pelas obras, não pela bondade, não por obra de caridade. Você pode dar todos os seus bens para os pobres, está escrito. Mas se não houver amor, de nada adianta. E o amor é o Espírito Santo. O amor é perdão. Deus é perdão, Deus é amor. E Deus perdoa a todas as pessoas, independentemente se são ricas, pobres, não importa. Desde que elas esboçam, pelo menos, uma fé pura e simples na pessoa do Filho dele, do próprio Jesus. Então, o homem rico tinha tudo e sabia que na porta da casa dele, da mansão dele, havia um pobre mendigo, doente, enfermo, e que estava passando necessidade. Ele poderia fazer a caridade, mas ele não, ele era egoísta, egocêntrico. Então, como uma pessoa egoísta, egocêntrica, orgulhosa, pedante, vai encontrar perdão se não há dentro dele humildade para reconhecer os seus pecados, reconhecer o seu egoísmo, reconhecer o seu orgulho, etc, etc, etc. Não há. Então, quando Deus escolheu Lázaro, melhor, quando Deus salvou Lázaro, ele foi levado pelos anjos. Quando uma pessoa de Deus morre, a sua alma é levada pelos anjos à presença de Deus, para o céu. Aqui fala no seio de Abraão. Onde estava Abraão? Abraão, o pai na fé. O pai na fé dos que criam no Deus de Abraão. Então, ele foi salvo, porque, embora naquela situação, ele conservava dentro de si a humildade, a fé pura e simples no Deus de Abraão. Ele sabia que um dia a sua alma seria salva, porque ele tinha fé em Deus. E a verdade é, a bem da verdade, ele tinha fé em Deus porque ele tinha esperança de um dia encontrar-se com ele. Mas se o Lázaro estivesse no lugar do homem rico, seria a mesma coisa. Se ele estivesse no lugar do homem rico, eu creio que Lázaro iria para o inferno e o rico iria para o céu, se o rico estivesse também no seu lugar. Porque, às vezes, as condições econômicas
a sabedoria, os diplomas, os louvores da sociedade, fazem com que a pessoa fique e tenha um espírito igual ao do rico, pedante, orgulhoso, vaidoso ao extremo. Essa vaidade aqui não é que a pessoa tenha cuidado com o seu corpo, não. A vaidade aqui se trata da vaidade espiritual, se acha tal. Ela se adora. Ah, meu Pai, que é o que a gente tem visto por aí, as pessoas, elas curtem a transformação do seu corpo, porque a sua alma, obviamente suas almas, estão fracassadas, doentes, enfermas. Então, para aliviar aquela dor da alma, elas pintam tatuagem, fazem um nariz novo, mexe na boca, mexe nos olhos, mexe aqui, mexe ali, mexe lá. É a vaidade. Esse homem rico era assim. Esse homem rico, ele carregava consigo aquela prepotência, aquele egoísmo. E isso mostra que a pessoa não teme a Deus, nem sequer teme a Deus. Justamente o oposto aqui no caso do pobre Lázaro, que temia a Deus. Ele foi salvo por isso. Então, amiga e amigo, nós vemos assim que nessa história de Lázaro, do rico Lázaro, nós tiramos essa lição extraordinária, magnífica. O homem é justificado pela fé. É pela fé que somos justificados. Você pode ser o pior dos pecadores, mas a partir do momento que você crê, e isso é fé, mas uma crença prática, uma fé prática, aquela fé que você assume o caráter da pessoa em que você crê. Quando você assume a fé no Senhor Jesus, você assume a palavra dele, você assume o caráter dele. E você começa a viver de acordo com a vontade dele. Então você, naturalmente, é perdoado. Você passa a ser justificado diante do Pai. É como Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quer ir ao Pai, tem que passar por ele, por Jesus, pelo Filho. Claro, lógico. Você acha, você que é pai, que é mãe, tem um filho, e alguém vem falar com você a respeito, e vem no nome do seu filho, você vai virar as costas? Não, você vai aceitar. Não é? Porque você é o filho, querido. Assim é o Pai, o nosso eterno Pai. Quem aceita o Filho, aceita o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Então, quando uma pessoa coloca a sua fé no Senhor Jesus Cristo, isso não é religião, isso não é filosofia, isso é uma prática, isso é um caráter. A pessoa assume essa postura e é óbvio que ela é justificada. Como eu falei, quando houve aquela conversão, imediatamente eu quis ajudar um mendigo que vivia lá perto do trabalho. Então, é o espírito da gente que é movido na direção das pessoas que estão sofrendo. E esse trabalho, ele também é feito na Igreja Universal do Reino de Deus. Todas as terças-feiras, nós temos um trabalho social junto
aos moradores de rua. Vamos levar agasalho, levamos agasalho, a turma toda, é um exército da igreja que leva agasalho, leva comida, leva sopa, leva o que pode para as pessoas moradoras de rua, todas as terças-feiras. Inclusive, se você que está nos assistindo quiser fazer parte desse grupo, então é só se candidatar, porque é um trabalho voluntário que é feito simplesmente por causa do amor, o amor pelas pessoas, o amor pelas almas. Esse amor é o próprio Deus que nos dá pelo nosso semelhante. E no caso do rico, não havia isso. Ele vivia para si mesmo. Por isso, ele foi para o inferno. E o pobre Lázaro foi para o céu porque ele cria no Deus de Abraão. Ele conservava a fé, a esperança de um dia ter a sua vida mudada. E realmente teve. Ele foi salvo. Deus abençoe a todos vocês. E até logo mais ou amanhã. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.